E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos de volta aqui para mais um vídeo de fechamento, começando a semana com um belo de um dia, né? Primeiro começando a semana aí com um dia muito especulativo, vamos dizer assim, um dia de grandes temores dentro dos mercados, um dia aí que a gente já veio de um pré-mercado muito azedo, principalmente aí lá fora, e aí esse pânico veio pra gente dentro da nossa abertura. E aí a gente viu que foi um dia nada mais do que especulativo mesmo. Um dia que os gráficos aí já retornaram para dentro da sua estabilidade, para dentro do seu equilíbrio. Então vamos visualizar junto toda essa movimentação, vamos entender aqui de que maneira que a gente consegue operar dias assim. Começando então essa segunda-feira, dia 5/8. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Convido você a ser meu seguidor aqui, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai criar. Deixa também o dedo no like aí que ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Bom, pessoal, vamos começar então o dia de que maneira, né? Identificando onde a gente está no cenário mais macro, 60 minutos, 120 minutos, sempre ampliando esse cenário aqui para a gente tentar identificar onde estamos. Bom, estamos dentro de uma movimentação aqui, ó, prévia já de alta, essa movimentação prévia de alta, fazendo até então esse retorno dentro desse movimento comprador. Dentro desse movimento comprador, eu posso pegar retrações de todo esse movimento para conseguir entender onde que o preço está chegando. Eu pego também alvos desse movimento aqui, ó, para entender onde a gente teria alvos aqui para baixo dentro desse movimento. Então, traçando aqui espelhamento desse movimento, a gente teria essas regiões de alvo. Ou projeção desse movimento, a gente teria essas regiões aqui de alvo. Bom, uma região de alvo cravada aqui já na abertura. Outro cenário aqui que a gente pode observar depois que o gráfico já abriu aqui no nosso dia é a amplitude de acordo aqui com o fechamento da sexta-feira. Uma amplitude, vamos diminuir aqui um pouco o nosso time frame e jogar nos 5 minutos. Desde a nossa abertura até aqui embaixo, a gente tem uma amplitude de 3.000 pontos mais ou menos. Bom, quando a gente já tem uma abertura desse patamar de tamanho, eu posso identificar primeiro uma maneira de ler preços tão extensos assim. Eu gosto de pegar caixotes aqui de Fab4 e multiplicar para baixo. Quando eu já tenho 2 ou 3 caixotes para baixo já, dando aqui ó, comprimento de alvos, eu já estou num preço, num cenário onde é muito mais difícil eu dar continuidade, por isso que a gente tem aqui as regiões, né, que a gente chama menos, 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 mais e menos, mais, mais. Então, dentro dessas regiões é muito mais fácil o preço voltar a subir do que continuar caindo. Em apenas aqui, ó, se a gente for dividir e por parâmetro igual, 33% de vezes a gente vai continuar caindo e 66% das vezes a gente vai retornar dentro desse movimento. Já pelo cenário ele está muito extenso, um cenário já bastante amplo que a gente chama dentro da nossa metodologia. Preço realmente muito distante e barato aqui. Se eu utilizo a média móvel de 200 como tabela FIP do meu preço, eu já percebo aqui que eu estou dentro de uma região bastante barata. É uma maneira da gente observar a movimentação, além do que a gente já tem aqui de costume, né? Retrações macro, alvos de Fibo macro e também a amplitude de tamanho em pontos do gap. Esse daqui foi uma pergunta bem interessante que eu recebi na caixinha não, no inbox do Instagram, perguntando sobre como se comportar em dias assim. Então eu geralmente espero a abertura. Se a abertura ela vem próxima a essa região aqui de fechamento e tá um dia azedo, por exemplo, lá fora, aí eu tenho muito mais chance de entrar dentro de um cenário vendedor e azedar esse movimento do que quando eu precifico já na abertura esse mega gap aqui. Então, a precificação vamos falar assim, do azedume lá de fora, veio aqui dentro desse gapão todo. 3.000 pontos de queda. Se eu pego a amplitude média dos movimentos do índice, em dias bastante voláteis, ó, eu tenho uma amplitude de 2.000 pontos. O dia anterior aqui, ó, também, ó, 1.700 pontos. Pega uma média desses movimentos aqui, faz em relação à média, ó, 1.200 pontos. Aqui, ó, outro dia, 1.200 pontos. Outro dia aqui, ó, que deu uma queda interessante, 1.100 pontos. Esse dia aqui, ó, bastante volátil e direcional, 1.700 pontos. Se eu tirar a média de todos esses últimos dias, dá uma média de 1.500 pontos, mais ou menos. Então, quando eu tenho uma abertura de 3.000 pontos e o movimento aqui, ó, que chega a bater 3.500 pontos de amplitude,
poxa, eu não tenho mais tanto espaço para esse preço começar a derreter, porque esse preço ele precisa em um momento entrar em um equilíbrio. E aí, por conta disso, eu não trabalhei em vendas no índice hoje. Por mais que ele deu aqui algumas oportunidades visualizadas aqui pela gente, né? Ó, a gente teve uma oportunidade até mesmo nessa barra número 4 aqui pelo 2 minutos, que foi aqui um cenário de uma GBI. Entrada até antecipada na barra 5, pô, chegou a pagar 500 pontos essa movimentação. Claro que a volatilidade estava bem grande, chegou a pagar na ponta vendedora. Só que eram alvos aqui muito mais próximos de serem executados. Renovação de mínimas anteriores, é um preço que ele não tem mais tanta amplitude para ele correr, porque ele está barato demais. Então, por conta disso, qual foi a nossa atitude aqui? Começar a entender o preço, deixar passar essa euforia de abertura aqui no começo do mercado, e entender o que o preço queria fazer. E aí a gente vai caminhando de lado, média de 20 do 2 minutos chega, não consegue empurrar o preço para baixo, pelo contrário o preço passa aqui para cima da média móvel de 20 dos 2 minutos, e a gente vem gerando aqui ó, falhas de fundo, falhas de mínima. O preço não consegue voltar a agredir essas regiões aqui de mínima. A gente percebe que as barras vendedoras, elas não conseguem ter potência nem para ser acionada, quanto menos continuar o movimento da queda. Então, a partir desse momento aqui, a gente já estava começando a identificar as falhas de fundo e o cenário ajeitando a casinha para querer subir. Média móvel de 20 e de 8 alinharam já aqui no 2 minutos. O primeiro gatilho que a gente localizou foi essa barra número 31. Barra número 31 tenta fazer a saída, devolve essa barrona aqui. Possivelmente te tirou no 0 a 0, foi onde a gente fez a abortação aqui do trade. E depois ela não deu sequência. Então, nessa barra 35 seria outra oportunidade para também buscar pelas compras. Então, a gente só focou aqui em operações compradas, deixando uma gordura no tamanho do stop, deixando, por exemplo, o stop aqui um pouco mais bem escondido dentro dessa movimentação. O que pegou aqui hoje foi realmente o tamanho dessas barras. Muita volatilidade dentro desses movimentos. Então, essa barra 35, uma barra 35 aqui em dias normais é uma barra de 60, 70 pontos. Hoje ela estava com 200 pontos. Então, encareceu bastante os movimentos no pregão. Só que ao mesmo tempo que encarece esses movimentos, vamos supor que você compra essa 35. Chegou a pagar aqui mais de 300 pontos da compra da 35, ó. 420 pontos. Então, muitas vezes é até o objetivo do dia que você busca aí 400 pontos, consegue pegar uma bela de uma volatilidade e pagar aqui um belo de um movimento. Outra barra muito interessante que ficou foi essa barra número 45. Essa barra número 45, ela ativa um cenário de um CDB aqui, ó. Essa sequência de barras para violar essa mínima desse índice, é muito improvável que a gente dê sequência nesse movimento. Aí vem essa mega barra 45 e ativa essa compra. Qual é o problema dessa barra? O tamanho dela. Poxa, é uma barra que pelo 2 minutos gerou um stop de 380 pontos. Não peguei essa barra devido ao seu tamanho do stop, realmente é um risco bastante grande. Mas como eu falei, ela paga bastante também. Qual foi minha atitude aqui? Esperar um próximo gatilho um pouco mais barato. E aí o próximo gatilho um pouco mais barato veio justamente aqui, ó, nessa RBI. Eu antecipei até um pouco essa compra aqui na violação do corpo da RBI da 48 e ficou com um stop aqui de 160, 170 pontos. Então ficou bem mais tranquilo de comprar essa RBI. Preço faz aqui, ó, pivota, deixa uma barra vermelha que não dá sequência no movimento, acaba se tornando aqui uma RBTO. E aí sim, preço dá continuidade, ele troca polaridade aqui, ó, em cima dessa máxima anterior, que antes era resistência, sendo suporte. Preço já está alinhado pelo 2 minutos aqui, ó, as médias alinhadas, as barras compradoras agora tomando conta das barras vendedoras. E quando a barra vendedora fica grande, ela não consegue gerar sequência do movimento. Então, todo o cenário aqui propício para a gente buscar níveis do quê? Quais alvos a gente já estava trazendo esse movimento? Além de retorno às médias de time frames maiores, por exemplo, assim, ó, 20 do 5 aqui já tinha ficado para trás. Depois fomos para 20 do 15. Depois fomos lá para os 60 minutos, retorno até as médias aqui, ó, de 8 e de 20 dos 60 minutos. Então, a gente vai ampliando esse retorno às médias. Outro cenário que a gente também gosta de pegar é retração de Fibogap para trazer aqui, ó, esse movimento de retração do fundo de hoje com o fechamento para buscar retrações. Região de 38% também foi alvo, região de 50, 61, tá chegando aqui no 7,6. Outro cenário também que a gente mapeou para buscar alvos foi o espelhamento intraday. A partir do momento que a gente consegue romper essa máxima aqui,
e ele não rejeita, até se você opera os 5 minutos, foi possível de comprar essa região aqui, ó, por essa RBIzinha, dando sequência aqui nesse movimento comprador. E aí buscar alvos do espelhamento intraday, mínima com a máxima aqui. A gente buscou essas regiões de alvo aqui pro intraday. Então diminuindo de novo o time frame, vindo aqui ó, pro 2 minutos, que foi o gatilho onde a gente efetuou a compra. Ó. Preço faz a saída do movimento nessa RBI, pivota, troca polaridade com essa região da máxima aqui ó, do dia anterior, a máxima do dia. Faz essa movimentação bem legal, atinge primeiro o alvo. Aqui foi uma região que deu para trabalhar também num cenário de contratendência, essa barra número 61. Ela é um cenário de RBR. Como a gente estava com bastante volatilidade, ela pagou o retorno até a média móvel de 20 legalzinho e acionou a continuidade desse movimento. Essa barrinha aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho. Essa barra 67 para 68, a gente tem a ativação aqui de um CDB em situação especial, que é o pullback cadenciado dentro desse movimento, retornando para a média de 20. Dentro dessa barrona compradora é também um cenário de gift. Então a gente tinha um cenário duplo aqui de continuidade. Aqui foi um trade que deu bem bom, só que demorou uma cacetada, né? Porque o preço ele corrige de maneira lateral, deixando para nós um power breakout nos 5 minutos. Então por isso a gente gosta de utilizar as confluências de time frame para conseguir observar o que o preço está fazendo. Então, quando a gente começa num time frame menor, costurando média móvel de 20, ó, fechar acima, abaixo, eu aumento o meu time frame e consigo identificar o que ele está fazendo em time frames maiores. Por exemplo, aqui nos 5 minutos, ele armou um breakout play, ó, um BOP aqui dentro do nosso operacional, um power breakout também dentro da sua nomenclatura aí, que não sei qual você utiliza, mas isso é um power breakout, o preço sente a média móvel de 20, aciona essa continuidade desse movimento. Então, se você estava de fora aqui, foi uma nova oportunidade para você buscar por compras. Preço vem, atinge segundo alvo. Atinge segundo alvo, mais um pullback realizado, VBS aqui acionado na troca de polaridade. Ó, troca de polaridade, VBS acionado, outra oportunidade compradora. Preço estica, volta, outro VBS também aqui acionado dentro desse movimento. O cenário todo alinhado pelo 2, pelos 5 minutos aqui, dando continuidade. Então, além dos alvos de Fibos, você poderia usar o retorno até as médias de 200. Olha só que confluência legal que a gente teve aqui, ó. A média de 200 do 1 minuto estava confluindo com a região do primeiro alvo. Preço atinge essa região, faz o retorno. Depois, o alvo de 100% estava confluindo com a média móvel de 200 do 2 minutos. Preço faz o quê? Atinge essa região, além do alvo de Fibo, utilizar a confluência de médias pode ser um trade legal também de ser executado. Preço faz o pullback, faz o quê? O rompimento dessa região. E aí agora 5 minutos, atinge aqui o terceiro alvo, faz mais um pullback, troca polaridade também com essa região aqui de topos rompidos e dá sequência no movimento. Tá vindo aqui, ó, buscar região de 200%, que é o 126 bola. Então, um movimento bem direcional na ponta compradora. A gente percebe que o burburo aqui do começo do nosso dia que a gente tinha, todo esse temor aqui, foi por água abaixo. E aí, quando a gente vem cético, imagina que você não leu nenhuma informação, o preço simplesmente abre nesse gap de baixa. Quando a gente recebe essas notícias, a gente não sabe de que maneira que o preço vai reagir. Por isso a importância de você conseguir entender e ler o gráfico. Sabendo de todo esse cenário, dessa amplitude que a gente abriu de 3.000 pontos, desse cenário afastado aqui, ó, das médias, pô, a gente enxerga isso aqui como um cenário mega amplo. Então não vou buscar por vendas dentro desse cenário. Vou aguardar pelos gatilhos compradores. E os gatilhos compradores vieram desde aqui de baixo. A partir dessas falhas de mínimas, o preço alinhando já em time frames menores, depois ele faz o alinhamento aqui pelo 5 e ele busca todo esse retorno. A média de 200 do 1 minuto, média de 200 do 2 minutos, média de 200 dos 5 minutos. O preço faz todo esse retorno dentro desse mega movimento comprador. Então, não deixe as notícias impactar ou criar viés em você. Siga o gráfico independente do que estejam falando. Bom, se o gráfico está me apontando para eu comprar e tenho possibilidade de fazer um trade comprador porque eu tenho essa amplitude desse movimento, eu vou comprar. Independente se tá caindo lá fora, tá acabando com o mundo, guerra não sei aonde. Poxa, se o gráfico aqui tá me dizendo para comprar, eu vou operar comprado.
E isso já foi um erro que eu cometi durante muito tempo. Eu tinha, assim, ó, hoje eu opero com o gráfico com a tela bem limpa. Mas eu já usei times and trades, eu já usei ranking de corretoras, eu não operava, por exemplo, assim, se a XP estava comprada num pregão como hoje, eu não compraria índice por causa da XP ser contraparte e tal. Ou então não queria operar contra a Bradesco e contra corretoras, vamos dizer assim, relevantes. Então tudo isso eram coisas que mais me atrapalhavam do que me ajudavam. E cada vez mais eu fui limpando, eliminando coisas da minha tela, fazendo com que o meu operacional ficasse cada vez mais limpo e não tivesse essas dúvidas, vamos dizer assim, para me gerar a partir do momento em que eu tenho algum gatilho. Então, assim, hoje mesmo eu não olho Petro, não olho Vale, eu não olho nada disso para tomar minha decisão para operar índice e operar dólar. Não quero olhar lá fora também. Eu apenas sigo o que o preço aqui está me dizendo, o que aqui está acontecendo, eu tomo a decisão. Quando a gente vai fazer um backtest, trazendo agora o assunto de backtest, quando a gente vai fazer um backtest, a gente não sabe se naquele dia, como estava, por exemplo, eu vou backtestar um padrão do índice aqui. Eu não sei se esse dia vai ter notícia ou não. Eu não sei se esse dia a Petro ou a Vale estava subindo. Quando você faz um replay, por exemplo. No replay você não fica olhando toda essa cacetada. E às vezes, durante o pregão, você fica caçando pelo em ovo para conseguir ter mais confiança em executar a entrada. E às vezes é isso que vai te deixar de fora. Então, tire esses vieses, tire esses cenários aí possíveis que a tua própria cabeça inventa. Ou então veja se isso tem mais te ajudado ou mais atrapalhado nas suas tomadas de decisão. Vamos dar uma olhada no Dolinha também? O Dolinha hoje rendeu um belo de um movimento. Bizarra essa movimentação aqui do dólar. Essa amplitude de movimentação, né? Bom, antes da gente começar, vamos identificar aí onde a gente estava nesse dólar. Olha o tamanho desse candle que a gente está deixando no gráfico diário, hein? Uma bruta de uma rejeição nessa região. Bom, na semana passada a gente ativou esse cenário aqui, ó, que a gente pode falar desse pré-rompimento, ativamos esse cenário. Então temos alvo para cima desse dolinha. Alvos para cima que a gente teria desse movimento aqui, espelhado para cima, e alvos mais macro desse movimentão todo aqui, espelhado para cima. Trabalhando com os alvos menores desse dólar, projetando esse breakout aqui para cima, a gente abre na região do terceiro alvo desse breakout. A gente sabe que terceiro alvo para dólar é bruto, né? Movimentação bruta. Quando a gente faz a abertura dentro desse movimento, a gente já vem com um gap de 130 pontos aqui dentro dessa movimentação. Um gap muito amplo. O dólar mais caro em 130 pontos do fechamento do dia anterior. Isso em percentual é 2,3% de alta. É muita coisa também. Se a gente fizer aquele mesmo pensamento que a gente trouxe para o índice para abertura, poxa, e por que eu vou pensar em comprar esse movimento? Olha o quão mais caro ele está em relação ao fechamento da sexta-feira. Então aqui é uma região já de alvos mais macro e o preço ele está muito caro. Então o primeiro pensamento que vem para a gente é fazer o quê? Vou vender isso aqui. Não vou querer comprar, tá? Nunca teve tão caro nos últimos dias quanto na abertura. Qual é o pensamento imediato? Oportunidade de venda. E veio aqui, ó, nesse 2 minutos, a anulação da primeira barra já possibilitaria um cenário vendedor. Aqui qual foi o problema? A pessoa teve que ser bastante ágil para já sapecar a venda com stop aqui acima da máxima. Só que mesmo assim foi um cenário bem caro, né? Bem caro que eu digo em relação a tempos normais, ó. Porque se eu botasse a venda na perca da barra 1 com stop na máxima, era stop de 13 pontos. Cara, operando 13 pontos pelo 2 minutos, operando 2 minutos um stop de 13 pontos é um stop caro. Só que olha a quantidade de pontos que isso aqui já pagou imediato. 45 pontos em linha reta. A próxima barra do 2 minutos foi bizarra. Próxima barra do 2 minutos fecha mega forte, uma mega de uma barrona sólida, vendedora. E isso daqui, para ser eliminado, meu amigo, tem que ter muito comprador. Coisa que não veio. Então a barra defende em região de 1/3. Possibilidade de entrada dentro dessa barra número 6 foi a próxima oportunidade. Pullback de VWAP também, ó, um setup que eu gosto bastante, aprendi com o Ogro esse cenário. Pullback na VWAP, eliminação da primeira barra, seria aqui a entrada na barrinha número 6 dentro do nosso operacional também. Seria uma possibilidade vendedora e o preço mais uma vez paga aqui em linha reta. A gente tinha uma região de interesse para retorno, ele paga 40 pontos também aqui em linha reta. A gente tinha uma região de interesse de retorno
que era a máxima aqui do dia anterior. É uma região que ele dá uma segurada nessa região aqui, ele tenta se segurar um pouco, mas em nenhum momento ele consegue eliminar essa barra número 7. Então a gente não localizou por compras em nenhum momento desse dólar, porque as barras vendedoras estavam colocando pressão dentro desse movimento e dominando essa movimentação. Então, por mais abertura dentro desse gap de alta, a gente teve a dominância de força dos vendedores. E aí a gente ultrapassa a região aqui, ó, da média móvel de 20, fazendo e montando um cenário de Martin Bear. Eliminação dessa barra número 19 é uma GBTO aqui no 2 minutos, já com as médias alinhadas para baixo, e o dolinha continua seu cenário de queda. Aí daria para a gente pegar como alvo o quê? Bom, daria para a gente traçar retração de Fibogap, que foram atingidas logo nesse primeiro movimento aqui, ó. Retração de Fibogap veio para o 61, depois buscou o 7,6 aqui na frente, e também projetar esse movimento dessa barra inicial aqui para frente. Primeiro alvo, depois ele demorou um pouquinho, veio buscar segundo alvo, embaçou aqui um pouquinho, veio buscar a região de terceiro alvo desse movimento aqui, ó, o doletas. Então uma amplitude muito grande desse movimento, mas que foi totalmente dominada pela força vendedora. Em nenhum momento esse dólar, ó, consegue renovar as pernadas vendedoras, deixando topos descendentes. Então a força do dólar foi tomada, ó, olha o tamanho dessa barra vermelha aqui, ó, barra vendedora. Compradores não conseguem eliminar ela. Mais uma vez, pancada na ponta da queda. Hoje, os trades de compra de dólar foram trades de retorno na VWAP, trades em retorno na região de retração das pernadas vendedoras. Pelos 5 minutos, a gente localizou até uma oportunidade compradora dentro dessa barra 14. Essa barra 14, ela é uma GBR. Ela está antecipando a entrada do CAS aqui do CDB em situação especial. Então seria uma compra aqui com stop na mínima e buscando o quê? Um push desse movimento e 2 push desse movimento que foi pago aqui nessa região. Então foi uma oportunidade compradora que rendeu aqui os seus alvos, mas logo foi tomado de novo pela força vendedora. Quando vem essa barra 25, olha o gift sendo acionado nessa barra 28. Possibilidade de venda, ancorado já pela região da VWAP e dolinha, voltando também, mesmo cenário que o índice montou, de retorno para 200 do 1, retorno para 200 do 2, retorno para 200 do 5, ele fez todas essas oportunidades de retorno e buscou o fechamento do gap do dia anterior, até buscou essas regiões que tá querendo, né, vir buscar essas regiões de mínima aqui do dia anterior, mas o dolinha andou já pra caramba, né? Então já vai ficar aí um cenário interessante para amanhã, que devido à alta volatilidade, ó, 150 pontos, amanhã provavelmente vai ser um dia menos volátil, com uma amplitude bem menor, tanto para índice quanto para dólar. Então aí, ó, esse foi o nosso vídeo de fechamento. Não se apavore em dias com bastante euforia. O ponto só a tomar cuidado é realmente com o tamanho dos stops, porque às vezes um stop pode te tirar do game mais cedo, principalmente se ele for mal alocado, ou então o mercado te violinar. É o cuidado aí que a gente tem que tomar com o tamanho do stop. Mas se a gente tem stop grande, a gente também vai ter alvos maiores. Então fica esse ponto também de que um dia assim é um dia que vai te pagar mais em questão de pontuação devido à alta volatilidade. E é isso, galera. Deixa o dedo no like aqui, ó. Não esquece de deixar o dedo no like. Amanhã estaremos de volta com o panorama aí para ver o que teremos aí no mercado de amanhã. Tamo junto, valeu!